Rádio Grenal, o comentário de Luiz Carlos Reck. Amigos da Grenal, aquele abraço. Sábado bonito, de sol, chegaremos a 18 graus agora por volta da 1, 2 da tarde, ou seja, temperatura agradabilíssima para a época do ano que estamos vivendo. Essa época que é tradicionalmente de frio. Hoje temos um clima bem ameno, um clima para aproveitar e conviver em família. Aliás, como convivemos ontem à noite aqui em casa com o aniversário da Lisiane. Mas petit comitê, né? Não dá para fazer aglomeração, então sabe como é que é. Bom, é a última chance para o Thiago Nunes. Como o futebol é contraditório, né? Como o futebol é engraçado, como o futebol é maledicente, como o futebol ele é muito, muito mais amplo do que a gente imagina. Olha, eu fico assim pasmo com algumas coisas, mas pasmo mesmo. O trabalho do Thiago Nunes é excelente, tem um repertório louco. O Vessone disse: se quiser fazer 35, 40 dias com treinos diferentes, faz. Os boleiros adoram. E como é que não consegue colocar isso em prática dentro de campo? E como é que um time cheio de planejamentos, um dos times mais planejados da história, um dos clubes mais planejados da história do Grêmio, um dos momentos mais planejados, vai demitir um treinador porque está na lanterna do campeonato, porque está assustado, porque está pressionado, porque tem outros objetivos no futuro? Eleitorais, eu digo eleitorais dentro do clube, porque a oposição começou a pressionar, né? Alguém já pode pensar que eu estou falando no governo do estado do presidente. Não, estou falando da oposição do clube. Quem põe faixas não é a oposição política. Quem põe faixas é a oposição do clube, que começa a sentir o gosto de voltar ao poder depois de 7 anos, né? E mais um que vai ter o presidente pela frente no ano que vem. 8 anos sem sentir o saborzinho do poder. O saborzinho do poder, ele é incurável. Mas o Grêmio tem que ter resultados. Óbvio que tem que ter resultados. Agora, esse Atlético Goianiense não está jogando pior que o Grêmio, mesmo que tenha tomado 4 do Atlético Mineiro. Vou comentar esse jogo com toda a atenção, com todo o cuidado. Acho que o Grêmio ganha. Mesmo que entenda que seja cruel, desonesto até, esse negócio de última chance, porque um cara que foi campeão pelo Atlético Paranense estadual, campeão da Copa do Brasil, em cima do Internacional em Porto Alegre, campeão da Copa Sul-Americana, então me parece que poderia ter um pouco mais de consideração. E se fizer a comparação mano a mano dos últimos tempos com o Renato, ganhou a mesma coisa ou mais. O Renato perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras, perdeu a Libertadores da América, primeira fase para o Independiente del Valle, né? Segunda fase que seja, não conseguiu ir para a fase de grupos e poderia ganhar o Gauchão e a Recopa. E isso aí o Thiago Nunes ganhou. Classificou para a Sul-Americana em primeiro. Será que o Renato conseguiria classificar? Tendo o Lanús como adversário, não sei. O Renato perdeu todas as últimas 6 grandes competições do Grêmio. Ganhou a Recopa, ganhou o Gauchão, classificou na Copa do Brasil. Mas classificou contra o Brasiliense. O Inter não classificou com o revolucionário Miguel Ángel Ramírez contra o vice-lanterna da Série B, o Vitória. Então vamos parar de churumelas. Bem mesmo no Rio Grande do Sul está o Juventude. Esse tem o somatório dos pontos de Grêmio e de Internacional. Somando, Inter e Grêmio não dá a pontuação do Juventude. Mas eu quero voltar ao Grêmio, quero insistir no Grêmio. Carta branca para mudar. Mas não tinha desde a arrancada? Rafinha perde a posição para o Wanderson. Hoje já tem especulação na internet que ele pode assinar um pré-contrato com o Flamengo porque o seu vínculo com o Grêmio termina no final do ano. Por isso que não dá para contratar esse tipo de jogador. Já chega aqui pensando lá. E aí aqueles que ficaram brabinhos comigo na época torçam o rabo. Estavam preocupados porque eu disse que ele tinha 36 e não 35 anos, que ele iria custar 700 mil por mês. É que às vezes raciocinar dói e às vezes o clubismo exacerba qualquer tipo de razoabilidade ou de sensibilidade ou até de gentileza ou até de cidadania que falta muitas vezes para alguns.
Diego Souza deve sair do time. E olha, essa lista de jogadores que podem assinar pré-contrato, tem vários jogadores que interessarão a vários clubes. O Rafinha já está flertando com o Flamengo. O Diego Souza disse que vai se aposentar, mas eu não acredito, deve estar com outros planos. O Léo Gomes é um bom lateral direito, se tiver ainda como jogar futebol, porque ninguém explica nada, algum clube poderá se interessar. E tem outros aí, né? Tem outros jogadores graduados no Grêmio que podem assinar pré-contrato. E o Matheus Henrique tem que sair do time, né? Porque perdeu o moral ali quando o Matheus Henrique perdeu a estribeira, né? Aliás, perde a elegância com muita facilidade. Um menino que já teve a chance de jogar na seleção principal, na seleção olímpica, perde a categoria nas redes sociais, perde a elegância com o adversário com muita naturalidade. Tem que corrigir alguns rumos da sua carreira. Hoje, o Inter joga às 9h. Paulo Vitor, regularizado, não deve jogar o Léo Borges na lateral esquerda, que é um mistério da Santíssima Trindade. Só vai jogar porque o improvisado Heitor sentiu uma lesão. Tem coisas no Internacional que nem mesmo Deus duvida. Pedro Henrique na zaga, ok, é um jogador de seleção amadora, uma hora vai se aprumar. Uma hora vai corrigir esses problemas de intempestividade, né? E o Patrick deve ser preservado. Isso aí eu não entendo. Tá cheio de desfalques, vai inventar mais um desfalque, vai fabricar mais um desfalque, é jogar contra o próprio patrimônio. Mas se quer experimentar o Nonato e o Cuestinha, por que não experimenta quando o Patrick não conseguir mais aguentar? Por favor, vamos parar de querer reinventar o futebol. O futebol é tão simples, tão gostoso, o Abelão mostrou aí. Com esse mesmo time e sem a menor perspectiva, ganhou do Boca na Argentina, ganhou do América em Minas Gerais, quando o América vivia o auge, ganhou 9 partidas na sequência, foi vice-campeão brasileiro e ainda assim foi corrido em troca da modernidade. Modernidade que só chega quando se tem planejamento a longo prazo e se sabe executar nas divisões de base. Senão, é jogar para a torcida. Claro que o Inter não confiava com a continuidade da pandemia. Claro que o presidente Alessandro merecia melhor sorte. Mas é muito mais claro que agora, até agora, nessa arrancada de clube, ainda está devendo e devendo bastante. Quem não deve nunca nada é a Pampas Prime. Que categoria! Quem me acompanhou ontem pelas redes sociais viu a churrascada que fizemos. Tudo carne de primeiríssima qualidade, né? Tudo carne maravilhosa. Né? Especialmente picanha, entrecô, costelão, linguicinha, a linguiça do Carbone, a linguiça de frango com bacon, isso tudo na Pampas Prime, na Casemiro 1212. Aquele abraço, boa tarde.